Guilherme, foi minha aluna há muito tempo atrás, uma excelente aluna também, nos inícios lá do PG Energia. Então é uma grande satisfação o dia de hoje, porque a gente encerra um ciclo muito importante, não só para ele, mas para todos nós. Então fique à vontade, você tem em torno de 40 minutos para fazer a apresentação. Obrigado. Primeiro de tudo, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença, professor Cubone, professor Paulo, do meu orientador Zaca, que teve a paciência, a coragem de me orientar nesse tema. Meu nome é Fernando Mendonça, vou apresentar a minha dissertação do mestrado intitulada Detecção de Risco de Plantio de Cana-de-Açúcar por meio de veículo aéreo não tripulado para uso em controle de tráfego em máquinas agrícolas. A minha apresentação hoje vai ser dividida em 5 tópicos. Uma breve introdução, não pretendo entrar muito em revisão de literatura, algo mais para apresentar, contextualizar mesmo. O objetivo do trabalho, material e método, resultados, e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, e as conclusões e recomendações, que eu também pretendo ser breve. Como muitos de vocês aqui não são da área, e os que são da área já sabem disso, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Isso é visto em qualquer viagem que a gente faça pelas estradas do Brasil, principalmente na nossa região, a grande quantidade de lavouras de cana-de-açúcar. Colocando isso em números, na última safra, em 2018-19, 8,6 milhões de hectares foram plantados. E não adianta nada um plantio extenso, muita área plantada, se não houver tecnologia, se não houver produtividade. E quando a gente fala de aumento de produtividade na agricultura, precisamos lembrar sempre da agricultura de precisão. E um dos fundamentos dos principais técnicas utilizadas na agricultura de precisão é a utilização do piloto automático para técnicas de controle de tráfego. E o funcionamento do piloto automático, ele se baseia dentre outras técnicas, é a utilização de mapas pré-carregados dentro do computador de bordo das máquinas agrícolas, que vão guiar essa máquina para que ela tenha repetibilidade nas suas passadas ano a ano e que também o seu traçado seja preciso, como, por exemplo, na colheita da cana-de-açúcar, que a faca da colhedora atinja corretamente o centro da sua linha de plantio. E para a gente obter esses mapas, podemos utilizar algumas técnicas. Podemos usar o GNSS, pegar uma moto, pegar um receptor, colocar nessa moto e ir passando linha por linha. Isso não se mostra muito eficiente, devido ao tempo e ao custo que vai se levar para fazer isso. Outra forma é durante o próprio plantio da cana, rastrear o trajeto do trator, da máquina. Mas isso também tem se mostrado não muito eficiente, porque temos a deriva do implemento e isso pode dificultar depois a utilização dessas linhas. E a técnica proposta nessa dissertação é a aerofotogrametria através de veículo aéreo não tripulado. A utilização dessa técnica, ela vem lá das técnicas de aerofotogrametria, muito estudadas nas áreas de agrimensura e cartografia. Uma das características primordiais da aerofotogrametria, do produto da aerofotogrametria, da ortofoto, é a sua resolução espacial, ou seja, qual é o tamanho do menor objeto a ser visualizado nessa foto, nessa imagem. E isso é proporcional ao tamanho do pixel, a quanto que o pixel consegue representa, um pixel na foto representa um solo. Nessa imagem aqui,
nós temos as variáveis que determinam o tamanho do pixel, que é a distância focal da câmera, a altura de voo e a distância focal da câmera e a altura de voo. Isso vai resultar pela proporção dos triângulos, né, pela geometria da foto, na distância entre dois centros de pixels, que é o tamanho do pixel. Então, a partir dessa imagem, a gente consegue deduzir que quanto maior a altura de voo, maior o GSD. Quanto maior o GSD, maior é o tamanho, maior é a área que um pixel da foto representa em solo. E quanto menor o número de pixels, menor o número de informações na ortofoto. E isso nós vamos verificar lá na frente nos resultados, onde eu faço uma comparação entre os diferentes GSDs das fotos. O objetivo principal desse trabalho é desenvolver uma metodologia, testar uma metodologia de imagens aerofotogramétricas, cuja sua principal característica é ser geometricamente confiável, ou seja, você pode tomar medidas sobre essa foto e essas medidas vão condizer com a realidade em solo. E a partir dessas imagens, traçar linhas de plantio da cana-de-açúcar para ser aplicado em orientação de sistemas de piloto automático para a colheita mecanizada da cana-de-açúcar. O objetivo final desse trabalho, depois que essas imagens forem geradas, essas linhas forem traçadas, é que o produtor rural possa fazer isso daí que está acontecendo nessa imagem. Né? Essa imagem, essa lavoura, ela foi registrada com um drone, né? Ela foi feita uma ortofoto dessa lavoura, foram traçadas essas linhas de plantio e depois o trator está utilizando essas linhas obtidas com o voo, né? Obtidas com esse traçado, para seguir exatamente sobre a linha da cana-de-açúcar. Para isso, a metodologia utilizada foi, a partir de 3 talhões de cana-de-açúcar fornecidos por empresas parceiras, que estavam em diferentes estágios de desenvolvimento, foram obtidos 3 ortofotos em cada um desses talhões. Ou seja, eu tenho 3 estágios de desenvolvimento distinto da cana-de-açúcar e eu tenho 3 imagens com resoluções distintas. Para testar a eficiência dessa metodologia, 4 parâmetros foram levados em consideração. O tempo de voo é muito importante, pois o drone, ele tem o drone, né, o VANT, o veículo aéreo não tripulado, ele depende de baterias, na sua maior parte, e essas baterias são limitadas, você não consegue voar indefinidamente com eles. Então, quanto maior a área que você conseguir representar em menor tempo, mais eficiente vai ser. Temos o tempo de processamento, que também é algo muito relevante. Um levantamento desse gera um grande volume de dados, que vai ser analisado no item seguinte. Então, o tempo de processamento ele é muito relevante para a eficiência total do projeto. O volume de dados gerados também é muito relevante. Aqui nós vamos trabalhar com números pequenos, porque as áreas são pequenas, mas a gente consegue fazer algumas proporções que vocês vão ver o quanto isso é relevante. E no final, o mais importante é, se essa imagem obtida com essa determinada metodologia, ela é eficiente, ela é capaz de entregar as linhas de plantio ou não. Apresentando agora os talhões, são 3, talhão chamado talhão 1, talhão 2 e talhão 3. O primeiro deles fica em Sertãozinho, o segundo em Cidade Gaúcha, que por incrível que pareça é no Paraná, e o terceiro talhão fica em Santa Mercedes, oeste do estado de São Paulo. O primeiro talhão tem uma área de 12,46 hectares e a cana está com um desenvolvimento de aproximadamente 40 centímetros. O talhão 2, um pouquinho menor, 9,58 hectares,
e a cana já estava bem mais desenvolvida a 110 centímetros de altura. Tunel 3, em Santa Mercedes, uma área de 16,61 hectares, o maior deles, a cana já estava um pouco intermediária, né, com 80 centímetros de altura. Para desenvolvimento dessas ortofotos, para obtenção dessas ortofotos, foram utilizados diversos equipamentos, né? Dentre eles, receptores GPS de dupla frequência, receptores geodésicos, o Leica GPS 900 de dupla frequência. Só uma observação aqui quanto aos pontos de controle que foram feitos com o receptor GPS. Todas as fotos foram feitas com ponto de controle. Porém, eu não entrei em detalhes quanto a isso porque não era o objetivo a avaliação posicional dessas imagens, e sim a qualidade que elas vão ser entregues. Então, por isso foi utilizado, temos pontos de controle, mas durante o trabalho não foi dado atenção a isso. Foi utilizado um computador com um bom poder de processamento, está aí a descrição dele, acho que não vale a pena a gente ficar falando item por item. Foi utilizado um drone comercial de baixo custo de aquisição, que é o DJI Phantom 3 Advanced, tem um sensor de 12 megapixels e um gimbal ativo, né? Que esse gimbal é essa peça aqui, que segura a câmera e faz com que a câmera seja estabilizada na posição ortogonal ao solo. E segundo o fabricante, temos 23 minutos de autonomia de voo. Eu jamais cheguei nessa autonomia, porque temos diversos fatores que interferem. Dentre eles, vento, distância atingida e a própria segurança da aeronave e de quem está por perto. Então a gente trabalha sempre em torno de 17, 18 minutos. Para desenvolvimento dos planos de voo, né, e execução dos planos de voo foi utilizado o software, um aplicativo mobile, né, um aplicativo móvel chamado Drone Deploy. Esse aplicativo ele faz o plano de voo e você consegue colocar todas as características nele: altura de voo, sobreposição lateral longitudinal, o traçado que você vai fazer, você consegue colocar o perímetro da área que você quer mapear e ele executa o planejamento de voo. Alguns ajustes são necessários a cada plano de voo, mas no geral ele trabalha de forma bastante autônoma. Para processamento das imagens, esse software para planos de voo ele é gratuito. Ele não tem, ele só tem algum tipo de cobrança quando você utiliza ele para fazer o processamento das imagens. Para a obtenção da ortofoto foi utilizado o PhotoScan. O PhotoScan é um software que faz, ele pega todas as imagens obtidas pelo drone, faz o alinhamento entre elas, faz a ortorretificação e gera a ortofoto mosaico, que é o produto final. Esse é um software pago, tem um custo relativamente elevado para aquisição, e uma empresa parceira cedeu a licença para eu poder fazer esse trabalho. Outro software utilizado foi o QuantumGIS, né, hoje chamado de QGIS. Ele é um software de licença pública, né, licença aberta, qualquer um pode utilizar e mexer, alterar esse software. Ele é um software bastante eficiente, tá? E para esse trabalho ele foi utilizado para visualização e algum tratamento, recortes e até testes de traçado de linha de plantio. O Google Earth é um software, uma ferramenta fantástica para diversas áreas de atuação, e na agricultura não é diferente, né? O Google Earth ele é muito utilizado para a troca de arquivos entre pessoas que não são especialistas em determinado assunto. Então, qualquer um pode fazer um traçado de uma área no Google Earth e enviar para um profissional para ser feito, por exemplo, o voo com o drone nessa área. Ele foi
foi utilizado para determinação das áreas a ser mapeadas. Bom, entrando agora nos nossos resultados. Como eu disse, vão ser analisados tempo de voo, tempo de processamento, volume de dados gerados e a qualidade da imagem. Começamos agora pelo tempo de voo. Tarefa 1, com cada 40 centímetros de desenvolvimento, área total de 12,46, foram executados 3 voos, 70, 110 e 150 metros de altura. Olha lá a comparação entre os 3 planos de voo. A gente pode observar que, quando a gente está falando do voo a 70 metros de altura, as linhas que o drone percorre para recobrir a área, elas estão bem próximas. Quando a gente sobe para 110 metros de altura, elas se espaçam um pouco, e quando vamos para 150 metros, elas ficam mais espaçadas ainda. Isso quer dizer que terá que ser percorrido uma menor distância, se somarmos todas as linhas, para percorrer a mesma área com o sobrevoo. E daí, nesse momento, a gente já consegue ter nossos primeiros resultados. Nessa tabela, a gente já percebe que nos voos 70, 110, 150, o tempo de voo ele vai decrescendo. O primeiro voo levou 1024 segundos, depois o de 110, de 70 para 110, já caiu para 577 segundos e já o último voo 542 segundos. Esses dois tempos de voo eles são bem parecidos. Esses dois tempos de voo são bem parecidos porque a aeronave perde muito tempo subindo e descendo. Então, apesar dela percorrer um espaço de um trajeto menor, ela perde tempo subindo e descendo. E, consequentemente, nós temos aqui um número de fotos, um número de imagens menor a cada talhão, né? Porque cada uma das linhas, cada um dos planos de voo percorre menor número de linhas, então menor número de fotos. Isso vai se refletir lá na frente no próximo item dos resultados. Perdão, eu vou voltando aqui. Talhão 2, a cana estava a 110 centímetros de altura, área do talhão de 9,6 hectares e de novo as 3 alturas de voo, 70, 110 e 150. A mesma característica podemos observar neste plano de voo também. A 70 metros as linhas mais próximas, 110 já se espaçam um pouco mais, a de 150 bem mais espaçadas. E de novo temos a mesma característica. Quanto maior a altura de voo, menor o tempo da aeronave no ar. E quanto menor o tempo da aeronave no ar, menor o número de fotografias que é tomada durante esse voo. Talhão 3 também foram feitos os 3 voos, 70, 110 e 150, com altura de 80 centímetros. A cana aproximadamente 80 centímetros e uma área total de 16,6 hectares. De novo, as mesmas características se repetem. Vemos essa constância dos resultados. Linhas mais próximas e as linhas vão se afastando conforme o plano de voo vai ficando mais alto. Nesse plano de voo, o primeiro voo demorou muito mais do que os outros, porque tive que fazer uma troca de bateria. Ele voou um bom trecho do talhão e depois eu tive que retornar a aeronave, trocar a bateria e terminar o voo. Por isso que ele demorou muito mais do que os outros.
Já nos voos a 110 e 150, uma bateria só foi suficiente para o talhão todo. E de novo a mesma característica, quanto maior a altura de voo, menor o tempo e menor o número de fotos. Quando a gente coloca os três tabelas juntas, observamos o padrão se repetindo. Okay? O próximo item dos resultados que vamos analisar agora é o tempo de processamento. O software PhotoScan foi utilizado para processar essas imagens a partir das fotografias obtidas no voo. Elas são processadas no PhotoScan e ele nos entrega ao final a ortofoto. Todas as imagens foram trabalhadas com exatamente os mesmos critérios, os mesmos parâmetros de processamento. Isso foi garantido por um arquivo que eu preparei, que faz um procedimento sequencial entre cada um procedimento sequencial de passo a passo de cada um dos passos até a obtenção da ortofoto. Então, todas as ortofotos foram obtidas com exatamente o mesmo parâmetro. E para calcular o tempo desse processamento, foi utilizado o relatório de processamento que o próprio software nos entrega. Esse aqui é só um exemplo do relatório de processamento, que ele mostra, por exemplo, para alinhamento das fotos, das fotografias, levou 4 horas e 57 minutos. Depois, para a reconstrução dos parâmetros, levou mais 3 horas e 7 minutos, mais 21 minutos e 3 segundos para a geração da nuvem densa de pontos. E o tempo de processamento do modelo foi de 32 segundos. Então nós temos etapas que levam muito tempo e etapas que levam bem menos tempo. E ao final, foi possível montar essa tabela, né, que mostra a diferença do tempo de processamento para cada um dos voos, né? E são diferenças muito grandes. No primeiro voo nós temos aqui 33.489 segundos do início do processamento até a geração da ortofoto. Isso dá aproximadamente 9 horas e meia de processamento para uma área de 12,5 hectares. É bastante relevante esse tempo, né? E quando a gente já chega no voo 3, estamos a 7.344 segundos, isso dá aproximadamente 2 horas e meia. Então o tempo de processamento passa a ser muito relevante nesse momento. Nós estamos falando aqui de uma área de 12,5 hectares, né? Acabamos de falar lá atrás que o Brasil cultiva 8 milhões de hectares de cana-de-açúcar. Essa cana, a cada 7 anos, uma parte dela é replantada, né? Então 1/7 dessa área é replantada. Então imagina se a gente tiver o volume de dados que tem que ser processados ano a ano para seguir, para manter essa tecnologia, essa metodologia ativa. Para o talhão 2, observamos novamente o mesmo padrão de processamento. O voo 1 representando aproximadamente 3 vezes mais do que o voo 3 e o voo 1 o voo 2 metade do voo 1. E aqui no final um parâmetro interessante é o tempo por segundos por hectare para processamento. Talhão 3, exatamente o mesmo padrão. Quanto menor a altura de voo, maior o tempo de processamento. E o voo 3 levando aproximadamente 1/4 do tempo do voo 1 e o voo 2 metade do tempo do voo 1.
E aqui, colocando as três tabelas juntas, a gente consegue ver o padrão se repetindo. Agora, quanto ao volume de dados gerados. Todo processamento para obtenção de ortofoto gera muitos dados, gera um volume de dados muito grandes, desde as fotos obtidas em campo até até o processamento final. Para planejamento de uma campanha aerofotogramétrica é muito importante ter noção de quanto espaço de armazenamento você vai precisar durante essa campanha, porque você vai estar em campo, né? Você vai estar no meio de uma lavoura, no meio de uma fazenda, você vai precisar ter espaço de armazenamento para fazer o voo, pegar o cartão de memória da câmera que obteve essas fotos, armazenar em um dispositivo, ou em um HD externo, ou em um computador, ou em um pendrive, mas isso tem que ser planejado. Você não pode ir a campo sem ter a noção de quanto que isso vai te ocupar durante o levantamento, porque senão você fica vulnerável ao armazenamento dessas imagens. Além dessas imagens de campo, você tem os arquivos do próprio processamento. Naquele arquivo que eu mostrei para vocês, com todas as etapas, cada uma daquelas etapas gera inúmeros arquivos que somados dão um volume muito grande de informação. E também a própria ortofoto, que é relevante o seu espaço redobrado. A primeira ortofoto obtida, para o talhão 1 a 70 metros de altura, foram 2.13 GB de fotografias. O processamento gerou 5.74 GB de armazenamento de arquivos e a ortofoto gerou um arquivo de 267 MB. Se a gente somar isso, vai dar aproximadamente 8 GB de espaço ocupado para um talhão de 12,5 hectares. É um volume muito grande de dados. E isso vai se reduzindo conforme a altura de voo vai subindo, né? Conforme 70, 110, 150, quanto maior a altura de voo, menor o volume de dados. De novo, esse padrão se repete para o talhão 2, o mesmo padrão para o talhão 3. E quando a gente compara todos os valores, a gente tem esse mesmo padrão se repetindo. Só para efeito de curiosidade, a pasta final com todas essas ortofotos reunidas deu 52 GB. Nós estamos falando aí de 3 talhões, um de 12,5 hectares, um de menos de 10 hectares e outro de 16 hectares. Então nós temos uma pequena área mapeada, mas um grande volume de dados gerado. Para efeito de curiosidade novamente, eu tenho um trabalho que eu executei pela empresa de uma área de 8.000 hectares mapeada. Foi uma fazenda de uma usina. Esses 8.000 hectares geraram uma única ortofoto que pesava 64 GB. Uma única ortofoto. Bom, até agora todos os resultados apresentados foram resultados esperados. Era tudo que a gente esperava. Quanto maior tempo de voo, menor tempo de processamento, menor tempo de voo, menor volume de dados. Isso é o que a gente esperava mesmo, não tem nenhuma novidade nisso. Onde está o ponto principal dessa dissertação? Ela está na qualidade das ortofotos obtidas, que é a análise entre a foto obtida com a altura do desenvolvimento da câmera e o que é possível se fazer com essa imagem. Esse é o talhão 1 com a cana a 40 centímetros de altura e essa foi a ortofoto obtida pelo levantamento. Esse quadradinho amarelo, ele tem uma medida de 10 por 10 centímetros, 10 por 10 metros, e essa ortofoto ela está com
3,2 centímetros por pixel. Na dissertação eu coloquei o valor esperado desse GSD antes da execução do voo. Ele pode se diferir do obtido para o esperado porque o terreno ele não é plano. Então o terreno tendo um desnível diferente, na hora do processamento você acaba tendo uma variação do GSD. Quanto maior o desnível, né, maior vai ser essa variação. Esse é o aspecto da ortofoto obtida. E quando a gente dá um zoom nesse quadradinho, é isso que nós conseguimos observar da ortofoto obtida. Esse é o nível de detalhamento. Com 3,2 centímetros por pixel é possível ver até as folhas, né, da cana-de-açúcar. E, consequentemente, as linhas de plantio estão bem definidas. Esse é o mesmo talhão, a 110 centímetros de altura, com voo a 110 metros, o GSD quase 5 centímetros, né, 4,93 centímetros por pixel. Esse é o aspecto da ortofoto. E esse é o zoom do quadrado da amostra. Também já fica um pouco mais difícil de visualizar os detalhes dessa imagem, porém ainda é perfeitamente possível traçar as linhas de plantio. Já com o voo a 150 metros de altura, o GSD já chegou próximo a 7 centímetros, a 6,76 centímetros por pixel. Esse é o aspecto geral da imagem e esse daqui é o zoom. Fica claro nessa imagem que a cultura já se confunde com o solo e isso aqui pode gerar grandes erros na hora da vetorização dessas imagens. Colocando elas lado a lado, fica claro o efeito da mudança de resolução dessas imagens para a visualização dos detalhes necessários. No talhão 2, a cana 110 centímetros de altura, o voo de 70 metros nos apresentou um GSD de 3,28 centímetros por pixel, vendo um pouquinho diferente do outro voo. Esse é o aspecto geral da ortofoto. E o mesmo quadrado de 10 por 10 nos apresenta essa imagem que dá para ver tudo, né? É possível ver até o rastro do trator da máquina agrícola que passou nessa cultura. Quando a gente vem para o voo de 110 metros, um GSD de 5,01 centímetros, os detalhes começam a não ficar mais tão evidentes. E quando a gente vem para o voo de 150 metros, 6,57 centímetros por pixel, nós temos uma quantidade menor ainda de detalhes. Colocando as imagens lado a lado, fica nítido mais uma vez os efeitos da mudança de resolução entre as imagens. O talhão de número 3, cana 80 centímetros de altura, o voo de 70 metros, GSD de 3,13. Esse é o aspecto geral e o detalhe. Mais uma vez é possível verificar perfeitamente as linhas de plantio dessa cultura. A 110 metros de altura, 4,84 centímetros por pixel. O detalhamento da imagem. Também ainda é possível a visualização das linhas de plantio. E na imagem a 150 metros, 6,61 centímetros por pixel. E esse é o aspecto geral da ortofoto. Aspecto geral, não, perdão, detalhe da ortofoto.
Nessa imagem aqui, colocando as três lado a lado, conseguimos verificar mais uma vez os efeitos da mudança de GSD e algumas algumas percepções relevantes também. Da primeira para a última imagem, temos um intervalo de aproximadamente 1h20. Eu fiz as três fotos na sequência. A primeira foto estava com o céu bastante limpo, o sol não estava encoberto. Então tive esse aspecto mais amarelado da imagem e pouquíssima sombra, né? 1h, 40 minutos, 45 minutos depois, o sol já havia mudado um pouco a sua inclinação, já estava parcialmente encoberto de nuvens, então mudou o aspecto das fotografias. Tá? Isso não altera os dados obtidos, só altera esse aspecto da fotografia. E a quantidade de sombra também, ela torna um pouco mais dificultosa a detecção das linhas. Mas nesse caso aqui, nesse experimento, ainda é possível verificar nas três imagens as linhas de cana-de-açúcar. Bom, partindo agora já para as conclusões, eu tenho algumas recomendações também aqui para esse trabalho. Primeira conclusão, como eu já disse, bastante óbvia: quanto maior o tempo, quanto maior a altura de voo, menor o tempo de voo, menor o volume de dados e, consequentemente, menor o tempo de processamento. Grandes alturas de voo geram imagens com menor resolução, o que impossibilita a identificação de linhas de plantio de cana-de-açúcar, como ocorrido no talhão 1 no voo de 150 metros. Com a cana muito baixa, 150 metros de altura, houve uma grande dificuldade de mapeamento dessas linhas de plantio, então isso torna impossível a utilização dessa imagem. Em situações que se mostraram mais eficientes, foram com a cana-de-açúcar medida de 80 e 110 centímetros de altura e ambas, em todas elas, com um voo a 150 metros de altura. Ou seja, se você tem uma situação com a cana entre 80 e 110, pode voar sem problemas a 150 metros de altura. Nos estágios iniciais, com a cana medida aproximadamente 40 centímetros, recomenda-se a utilização de GSD abaixo de 5 centímetros por pixel para evitar o baixo contraste entre as linhas de plantio e o solo. E eu ainda tenho uma recomendação para a continuidade desses trabalhos com a cana em outros estágios de desenvolvimento maiores, né, porque abaixo de 40 centímetros não sei se isso seria relevante, e ainda também outras alturas de voo, né, a 200, 250 metros de altura, para verificar outros GSDs nessas mesmas culturas. Eram essas as informações, né, essa apresentação que eu gostaria de fazer para vocês. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e muito obrigado. Obrigado, senhor. Gostei da apresentação.